Como há aceleração no eixo x, a componente x da velocidade não permanece constante. Neste caso, ela diminuirá porque a componente x da aceleração, caracterizada pelo vetor unitário i, é negativa. Analisando os movimentos separadamente, em apenas um eixo, é possível empregar as equações do capítulo 2, da seção de movimento com aceleração constante. Quando a partícula atinge a máxima coordenada x, a componente x da velocidade é nula, chamada de Vxf, igual a zero. Caso contrário, ela ainda estaria se deslocando. Então, usando a equação 2.11 para descobrir o tempo t do deslocamento até isso acontecer, conhecendo a componente x da aceleração, que é a x igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado, tem-se que a componente x da velocidade final é igual à componente x da velocidade inicial mais a componente x da aceleração multiplicado pelo tempo. Então, isolando o tempo t, ele é igual à componente x da velocidade final menos a componente x da velocidade inicial, isso tudo dividido pela componente x da aceleração. Então, usando valores, o resultado é de 3 segundos. Para obter a velocidade v, parte-se do conhecimento de que ela possui componentes x e y. Porém, na coordenada x máxima, a primeira é zero, conforme destacado anteriormente. E a segunda, chamada de VYF, é obtida também com a equação 2.11, uma vez que sabe-se as componentes da velocidade inicial e da aceleração, v0y igual a zero, e a y igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado, caracterizado pelo vetor unitário j na aceleração, e também o tempo t do deslocamento. Usando valores, o resultado é de menos 1,5 metro por segundo. Então, a velocidade quando a partícula atinge a máxima coordenada x é igual a menos 1,5 metro por segundo no eixo y, caracterizado pelo vetor unitário j. Para responder à solicitação B, é possível usar a equação 2.15 para determinar a coordenada x, sendo x0 igual a zero, pois parte-se da origem, e o tempo t é de 3 segundos, além das informações já conhecidas. A variação na posição é igual à componente x da velocidade inicial, vezes o tempo do deslocamento, mais a metade da componente x da aceleração, multiplicado pelo quadrado do tempo. Usando valores, o resultado é de 4,5 metros. E aplicando a mesma equação para a coordenada y, sendo y0 também igual a zero, pois parte da origem, usando valores, y é igual a menos 2,25 metros. Com isso, é possível escrever o vetor posição, que possui componentes x e y, iguais a 4,5 e menos 2,25 metros, respectivamente.